Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 436 e minguando até 854 dias, 23 de fevereiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é muito importante, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, As Duas Testemunhas Renovação de Jerusalém, blog diário de 393, acompanhe, é muito interessante. Também deixo uma referência desse título da mesma forma, blog de 399, acompanhe, é muito interessante. E também deixo um vídeo anterior para que vocês possam estar acessando com mais praticidade, ok? Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. É muito importante quando vocês façam isso. É muito interessante para que vocês possam ter consciência em tudo. Este é o blog diário de 436, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém, o poder da escolha. 44 no que diz respeito às duas testemunhas, renovação de Jerusalém, e parte terceira, o poder de escolha, no que diz respeito ao poder de escolha. Vamos para a expressão livre. A expressão livre, eu leio um contexto, depois eu venho com uma dimensão Cristo. A dimensão Cristo é um sinal da morte que Deus deixou no corpo emocional. Essa sinal da morte, ela pode habitar tanto no seu interior, quando você nega esse Deus, por exemplo, ou quando você não tem consciência dessa vida, você nega ele no seu interior, pode negar ele, ou ele vai para fora para fazer um trabalho social de uma forma consciente, fazendo uma pedra do seu corpo interior, né? Relacionando somente os interesses de Deus, vamos dizer assim, porque ninguém pode fazer trabalho social sem o Cristo, certo? Se você negar Cristo, você nega Deus, porque tudo que Deus se manifesta fora dos nossos corpos emocionais. No tempo de Guerra Fria, Deus se manifesta no Cristo fora dos nossos corpos emocionais. Deus é o próprio Cristo. De uma certa forma, ele vai para o nosso interior, ele vai para o exterior. Tudo é Deus, certo? Tudo é Deus. Vai depender de como você queira relacionar isso. Existem vários blogs diários explicando como que proceder no corpo emocional, né? Como se proceder no trabalho social. Existem essas duas formas. Quando você relaciona um corpo, seus interesses, a outro corpo, você faz relacionamento corpo a corpo. Então você tem que ser verdadeiro a si mesmo e relacionar essa verdade ao outro corpo. Quando você vai para o trabalho social, você já cai direto no Cristo, ganhando uma consciência apenas dessa vida, do seu corpo emocional e se permitindo no trabalho social pelo anticristo mesmo. Então você entenda, de uma certa forma, Deus, quando ele vem, quando no tempo do fim, por exemplo, ele se manifesta, ele se realiza nesse corpo emocional, por exemplo, ele já vem com a expressão do interior, levando para fora, deixando essa ideia, um pouquinho dessa ideia do pouquinho do anticristo, para fazer uma relação nova sobre essa sociedade, para que a sociedade desperte dessa sua consciência adormecida, certo? Que muitas das vezes eles têm tudo que eles vivem dentro da sociedade como verdade e absorvem a crise. Os seus corpos geram muita complexidade, muita complicidade da mesma forma, ok? Muito delicado tudo, e vocês compreendem isso de todas as formas. Então vamos lá. Eu sempre tenho o hábito de fazer expressão livre,
né? Fazer a leitura e a expressão livre. A expressão livre são a dimensão Cristo e a dimensão sociais, tudo aquilo que tem dentro da sociedade. Depois que eu terminar esse contexto tudo, eu vou fazer uma leitura corrida, certo? Marcando aonde eu comecei, né? Da parte onde eu comecei essas expressões, aí eu vou até o fim dela, ok? Nas expressões. Entenda isso, muito importante. Vamos para o contexto, depois vamos para a expressão livre. A matriz é uma forma ideológica de conhecer o feto ideológico. O feto ideológico ele não se move, pois este mesmo é criado com o nosso pensamento e dando a origem a uma vida de origem à vida de todos os corpos. E depois que entendemos isto, vai criar uma matrix, que é uma imitação da realidade da vida e o mundo virtual, e de forma que ele não se movimenta sem a vida de cada corpo em específico. Porém, e se cada corpo em específico quiserem, eles podem dar a vida para este que é a Matrix. Sendo assim, ele vai se movimentar com a sua própria imaginação sobre tudo que estiver procrastinado socialmente, dividindo a verdade e a mentira no mesmo espaço de corpo, sendo que ele pode voltar pela sua própria realidade, pode se voltar pela sua própria realidade e se permitindo se realizar com Deus, ou ele pode ter apenas uma consciência destas criações e sendo assim este mesmo não vai voltar, ele vai permanecer no feto ideológico para sustentar a matrix, para que este mesmo possa entrar em juízo ou pelo bem ou pelo mal. Vamos lá pela expressão livre, né? Primeiro, matriz. Matriz, ela vem de uma ideologia, onde que vem o sacrifício do corpo vivo, nós temos um sinal, aí vem a matriz. Matriz significa que um princípio de alguma coisa, ela vai, de uma certa forma, gerar fetos emocionais. Por exemplo, é possível a gente compreender que a matriz ela tem a sua realidade. Se eu quero entender a realidade, então uso o nome Manuel. Emanuel, né? A mãe de todos os viventes, vamos dizer isso, a mãe de todos os viventes, né? De uma certa forma. Mas entenda, caiu na imagem do homem, ela deixa de ser Deus, ok? Deixa de ser Deus, então porque de uma certa forma os nossos corpos iam entrar em juízo pelo aquele pecado, ok? Entenda isso. Então, foi para fora, então cria a Matrix, tudo aquilo que é ideia, ideologia, fetos ideológicos, aquilo que nós damos a vida pela falsidade, a arte, tudo aquilo que sai de nossas realidades, nós vamos dando a vida para isso, ok? A matriz é uma forma ideológica de conhecer o feto ideológico, né? A matriz é uma forma ideológica. Matriz, ela tem a sua realidade no corpo. Ela tem a sua realidade no corpo. O verbo, qual que é a realidade? O verbo encarnado, Emmanuel. Ela tem a sua realidade no corpo, ok? O feto ideológico, ele não se move, né? Por que que o feto ideológico ele não se move? Depois que ele vai para fora, que ele sai dessa realidade, por exemplo, ele tem só, ou ele pode ter só apenas um pensamento. Por exemplo, eu estou calado aqui pensando uma coisa. Não tem palavra, não estou movendo nada. Não tem ação sobre o meu corpo, não estou movendo nada, estou só pensando. Hum, entende como é que funciona? Então não move, até que a gente dê a vida para ele. Vamos lá. Pois isto mesmo é criado com nossos pensamentos, né? Eu pensei só pensei, dando a origem à vida. Também pode dar a origem à nossa vida, e de todos os corpos. E depois que entendemos, agora sim, né? Aí para dar uma pausa, nós entendemos isso, agora vamos lá. Depois que entendemos isto, vai criar uma matrix.
Essa Matrix nós estamos falando de Jesus, tudo aquilo que vem nas internet, virtual, toda a propagação, a mentira e tal, as pessoas estão presas, não estão conseguindo sair, não tem realização em nada, não tem nada que possa ir, né, dar esperança para ela, que ela possa, de uma certa forma, ser realizado, se permitir que Deus dê realizações para ela, e ela fica ali presa ali naquela ideia, religião, tudo Matrix, Jesus, Matrix é Jesus, ok? E Matriz é Emmanuel, a realidade, Matrix é Jesus, ok? Vamos entender isso. O corpo, Emmanuel sacrificado, aí gera uma matrix. Aí as pessoas vão propagar a falsidade sobre aquele corpo emocional, sobre aquela ideia, eles vão se realizar sobre elas coisas boas, coisas más, certo? Vamos entender isso. E depois que entendemos isto, vai criar uma matrix, que é uma imitação da realidade da vida, imitação de Emmanuel, né? Vamos dizer isso logo, uma imitação da matriz, a verdadeira. Aí a imitação e o mundo virtual virá, né? Aí eu acrescentei e depois que entendemos isto, vai criar uma matrix que é uma imitação da realidade da vida e o mundo virtual, tudo aquilo que está procrastinado hoje pela ideologia, pela falsidade, mundo virtual, né? Não quer dizer que as coisas são ruins, são os nossos comportamentos, são as nossas palavras que estão se movendo sobre essas ideias, ok? E que faz com que nós fica presa dentro dela. E de forma que ela não se movimenta sem a vida de cada corpo em específico. Cada um de nós temos a vida, né? A consciência dessa vida. E é isso que faz a gente se mover para um lado, para o outro, porque nós temos a consciência, as nossas expressões, né? Nós temos a consciência da vida. Porém, se cada corpo, né? E de forma que ela não se movimenta sem a vida de cada corpo em específico. Porém, e se cada corpo em específico quiserem, eles podem dar a vida para esta que é Matrix, né? Cada um quer, né? As pessoas querem relacionar religião, quer relacionar falsidade, entretenimento falsos, né? De, sei lá, pessoas de vários entretenimento. E são muitos que são bons, a maioria dos entretenimentos são bons. Hoje tudo é bom porque, de uma certa forma, a Matrix ela entrou para todo lado. O que eu quero dizer? Aí as pessoas vão falar assim, as coisas erradas tá dentro da igreja é tal, né, religião tal, dentro da católica tal, dentro de, né, tradição familiar, tá dentro. Não, tá em todos os lugares. A Matrix, ela é em tudo, ela é tudo, ela é a Matrix, ela tá em todos os lugares. O que que quer dizer isso? Filme, né, novela, né, série, as pessoas ela vai tendo contato com essas ideologias, automaticamente elas estão aprendendo a Bíblia significativa, que tudo aí é Bíblia significativa. Foi tudo tirado da Bíblia significativa, as imaginação dos corpos, aquilo que eles iam relacionar, os mundos globalizados, a Matrix, a internet, tudo aí dentro aí para vocês ver como que isso funciona. Está em todos os lugares. Não é só a religião evangélica, não é só a religião católica, não é a religião em específico. Ela está em todos os lugares, está no cinema, está em todos os lugares, certo? Cada um de nós representamos hoje em dia um conflito social. Existem aquelas pessoas que, né, representam um conflito social conscientemente, eles se permitem, né, nesses trabalhos social consciente, eles têm consciente, faz aquelas músicas mais estrondosas, escandalosas, aquelas músicas, né, perfeita para nos compreender o que é Matrix. Matrix é você não sai. Você não sai enquanto não vier uma consciência, uma voz ativa que possa dar consciência a vocês, vocês vai ficar presa. Se o Filho vos libertares, verdadeiramente sereis livres. Fora disso, meus amores, vocês estão presos, né? Nessas dimensões, a falsidade humana está em todos os lugares, ok?
Não olhe para o irmão religioso, está naquela igreja, a igreja é tal, para. Não faça isso não, tá? Você só está gerando complexidade, você está gerando cumplicidade para o seu corpo, não faça isso não. Cuida da sua vida e para de preocupar com a Matrix, se preocupa com a sua vida pessoal, certo? Hoje é bom a gente entender isso. Eu ouço muitas pessoas falando sobre a Matrix no despertar da consciência, mas quando elas falam de Matrix no despertar de consciência, elas também dão uma realização, de um poder de realização, de você poder estar se realizando com Deus, para você poder despertar. Quando é despertar da consciência, você está dando uma ideia, tranquilo, tá? Beleza, bonitinho, pode falar Matrix, né? Manipulação, fala de qualquer forma mesmo, mas para quem entender, para que as pessoas entendam, porque você não está dando só uma coisa negada, você está mediando, você está fazendo uma dimensão Cristo e uma dimensão social, e que é o correto do despertar da consciência, é fazer isso, dimensão Cristo e a dimensão sociais, é aquilo que já tem dentro da sociedade. A dimensão social está negada, então você vai para a dimensão Cristo. A dimensão Cristo está negada, vai para a dimensão sociais. É manipulação, né? Tá, é Matrix, né? Tá entendendo, né? É Matrix, tá? De certa forma, fazendo essas mediação. Dimensão Cristo, dimensão sociais. Aí as pessoas vão se conscientizando, porque é muito bom, você tem que usar. Quando você está no trabalho social, despertar da consciência, vocês têm que usar todas as expressões da sociedade. Você tem que ser rica de expressão. Procura mais de expressão. Vai falando mais, vai desenvolvendo, vai emendando uma expressão na outra. Aí os seus vocabulários ficam cheios e vocês vai ter muito mais praticidade. Vai treinando as, pra- as, pra- as, a- os vocabulários com um com o outro, vai dando certo, vai emendando a outra. O importante é a mensagem chegar, a consciência vir para as pessoas, é isso que interessa, ok? Então vamos continuar. E sendo assim, ele vai se movimentar com a sua própria imaginação sobre tudo que estiver procrastinado socialmente, né? Essa procrastinação, que tudo que estiver procrastinado socialmente, são as dimensões sociais. Aquilo que já está dentro da sociedade negado, de uma certa forma, né? Quando a gente não temos as realizações em Deus, né, que veio a Bíblia significativa, tudo, aí tudo vira uma matrix, uma imaginação, né? Eu gosto muito da expressão de que tem na, no Gênesis, quando Deus, né, falou assim na Bíblia, significativo, falou assim, eu nunca mais vou destruir a cidade, a terra com água, porque a imaginação dos homens é fértil continuamente. Ou seja, enquanto você vai dando corda, eles vão imaginando as coisas, com coisa, imaginando, criando coisa em cima de coisa, cada coisa. Eles vão criando e criando sem cessão, né? E que naquele tempo, o que que acontece? O dilúvio, ele chama as palavras, né? A palavra, ela vem de várias formas, tá aí, né? Tem várias ideias para você entender o que que é Bíblia significativa, né? A Bíblia significativa envolve tudo, né? Vamos falar mais uma vez, né? A Bíblia significativa, ela é astronomia, a Bíblia significativa, ela é astrologia, os movimentos dos astros, a Bíblia significativa é a fauna, a Bíblia significativa é a flora, né? As relações das plantas, as relações dos animais, né? As relações da astronomia, né? A lua. E também temos a numerologia. A numerologia é muito delicada, matemática, muita complexidade, elas dá várias pontas, te deixa flexionada para todo lado. No futuro a gente pode entender mais duas, que eu coloquei lá separada na minha consciência, anatomia, né? E geografia, por último. Em geografia, a gente vai estudar o espaço do tempo, né? Espaço do tempo são todas as dimensões Cristo, são tudo aquilo que Deus criou dentro né, dessa sociedade dele, tá tudo aí bonitinho. E a Bíblia significativa é isso. Se você pegar aqui o que eu estou dizendo sobre essa Bíblia significativa e compreender ela, então sua mente vai abrir consciência para esse blog diário, porque esse blog diário
ele explica tudo sobre a Bíblia significativa, dimensão Cristo e dimensões sociais, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, aquelas ideias, aquelas imaginações que as pessoas teve, né? E ela foi criando aquela matrix, as pessoas foi dando a vida, criando aquela matrix, aquela ideia, e elas mesmas ficou presa sobre os seus próprios conceitos. Porque é cada um de nós que não mantém nós presos dentro dessa matrix, é cada um de nós. Porque Deus, de quando Emmanuel foi o sacrifício e veio a matrix, o Jesus, então nós ficou presos pelas nossas próprias consciências, nossas próprias própria imaginação. Nós não precisamos de ter conhecimento para entender que nós devemos relacionar os nossos corpos emocionais bem. Nossos corpos emocionais devem ser relacionados bem a outro corpo, para que eles tenham uma boa referência de nós e para que eles nos respeitem com as boas referências que nós está dando a ele. Nós sempre temos o que nós temos de volta aquilo que nós damos. Se nós damos uma coisa boa, nós recebemos uma coisa boa. Se dando uma coisa mal, nós recebemos uma coisa mal, ok? Ok? Entenda isso. Sendo assim, ele vai se movimentar com a sua própria imaginação sobre tudo que estiver procrastinado socialmente e dividindo a verdade e a mentira no mesmo espaço de corpo. Né? Aqui nós falamos, dividindo a verdade e a mentira no mesmo espaço de corpo. A verdade e a mentira é sobre o poder de escolha. Você escolhe ser verdadeiro, então você vai dar uma consciência espiritual verdadeira. Você escolhe ser falso, então você vai dar uma consciência de falsidade para o seu relacionamento social. Então você vai ficar com o poder. Essas ideias do sim ou não, certo ou errado, ela gera uma complexidade por causa da habitação. Se eu sou o mentor do meu corpo e eu estou habitado, então eu vou ter o poder sobre o certo, sobre o errado, sobre o sim, sobre o não. Mas quando ele está desabitado, então ele vai gerar uma complexidade sobre a relação, sobre aquilo que eu estou relacionando, de ser uma coisa boa, ser uma coisa ruim, daquilo que ele está me relacionando, ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Eles podem cruzar as suas coisas, negar as coisas certas, pode ser uma coisa sim com a certa com a coisa errada, e pode ser um sim para uma coisa que seja uma coisa certa para uma coisa errada, ou eles podem se conectar as suas duas consciências e fazer uma harmonia, ser os dois se realizando, se permitindo se realizar no corpo, ok? O poder de escolha vai explicar o caminho de cada um. Se a pessoa tiver uma boa escolha, ele vai pela verdade, ele vai pelo relacionamento social, ele vai pelo trabalho social, né? Ele escolhe Deus, Deus escolhendo Deus, ele coloca Deus acima de todas as coisas, então as coisas vai se realizar, né, de todas as formas, ok? Sendo que ele pode voltar pela sua própria realidade e se permitindo se realizar com Deus, ou ele pode ter apenas consciência dessa vida, pode ter apenas a consciência destas criações, e sendo assim, este mesmo não vai se voltar, ele vai permanecer no feto ideológico para sustentar a Matrix, para que este mesmo possa entrar em juízo ou pelo bem ou pelo mal. A Matrix é aquela ideia, né, do anticristo, né, um corpo sacrificado, ou ela pode representar o próprio Cristo, né, o poder de Deus, todo esse mundo, essas dimensões. Então, à medida que você vai suando, criando coisas ideológicas, as pessoas vão ficando presas dentro das suas próprias consciências, porque elas não vão saber o que é certo, o que é errado, porque vocês estão mentindo para elas. Como que elas vão saber coisas que ela aprendeu a vida toda errada? Como que elas vão saber o que ela vai fazer certo? Não vai, não vai, ok? Quando eu falo de uma volta, né, existe possibilidade das pessoas estão presas, né, elas estão presas numa ideologia, né, se posicionando depois de seus corpos de uma forma falsa. Seus corpos são espirituais, eles estão negando as suas realidades emocionais do interior, criando uma imagem para esse corpo. Então eles estão aqui junto com os atos conscientes, todo de uma forma negada. Então eles podem voltar para dar uma consciência para esse corpo, para reconhecer o Deus e a sua consciência interior, ou ele pode permanecer aqui no trabalho social mentindo para as pessoas.
"Ah, 2025 vai ser o pior ano da vida, prepare-se, né, o anticristo tá aí, sei que tem lá blá blá blá, um monte de coisa". Aí eles ficam aqui propagando isso, "Ah, é mesmo, né, 2025 vai ser o pior, né, entendo, né, entendi". Aí eles vai fazendo isso, então aí eles ganham a consciência, eles podem voltar para dar a consciência, ou então eles ganham a consciência, os atos conscientes têm essa consciência dessa vida, dessa origem de Deus, de toda a formação de Deus, mas eles ficam aqui, né, porque de uma certa forma ele tem que cercar esses corpos emocionais, porque de uma certa forma eles também são espirituais, eles são a imagem de corpo, eles não têm realização no corpo. Eles não têm. Então eles ficam aqui cercando para que eles não passem para cá, para que eles não fiquem fora de controle, para que o próprio Cristo seja o próprio núcleo, a própria matrix de cada corpo em específico. É como se nós estivéssemos presos aqui na falsidade de Cristo, vamos dizer isso. E essa falsidade de Cristo é a imagem de cada corpo em específico. Emanuel foi sacrificado, gerou a imagem para aquele corpo. Todos nós passamos a ter ciência nas coisas erradas, no bem e no mal, nós conhecemos ela. E como que nós conhecemos? Pelo próprio Cristo, certo? Aí nós fica aqui, ó, dando, né, fazendo conflitos sociais na imagem do homem, conflito. Alguns têm consciência, sabe que a realização está antes do corpo, junto com Deus. Outros já não têm consciência, já cai direto na espiritualidade de Cristo, já cai direto na rede, sei lá, cai direto na rede, naquelas falsidades todas ideológicas e tal, vai criando crise sobre isso e tal, é muito complexo, ok? Compreenda isso, é muito importante vocês entender. Faça esse curso, aprenda tudo que está sendo dito, trabalhe isso em suas consciências, ok? Muito interessante tudo que foi dito. Vocês façam esse estudo do blog diário. Volte os vídeos, Deus do primeiro, faça esse estudo e se conscientiza, tenha consciência. Eu me sinto realizado, né, quando eu me permito nesse trabalho social e quando vocês, de uma certa forma, vocês compartilhem, conversem com seus amigos, falem sobre isso, vocês, de uma certa forma, também se permite que Deus se realize em você. Eu sinto que eu estou vivendo o sonho de Deus, de uma certa forma, e eu estou me realizando nesse corpo emocional. Vocês também têm que entender esses processos evolutivos, tenha paciência com seus irmãos, deixe as coisas fluir naturalmente, não force nada também, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês tenham acesso, praticidade para entender. Vou dar continuidade nesse blog diário na próxima e depois eu vou vir com, depois que eu terminar ele, eu vou vir com uma expressão corrida. A expressão corrida é muito importante para que nós possa estar ganhando consciência de tudo, ok? Muito interessante tudo que foi dito. Vocês trabalhem isso nas suas consciências, aprendam tudo, é muito importante, muito importante. É, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.